Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos espectadores ao vivo e os do futuro. Estamos aqui para fazer mais uma capacitação coletiva do PEX e o Programa de Qualificação para Exportação, que tem como objetivo preparar empresas de todos os portes que tenham baixa maturidade exportadora e queiram dar um salto na sua quantidade ou na qualidade das suas exportações, ou começar a exportar. Então, um programa promovido pela Apex Brasil, com essa finalidade, em convênio com diversas entidades pelo nosso país. E que faz atendimento de forma completamente gratuita, lembrando bem, né? Completamente, não gratuita, né? Mas é subsidiado, então todo mundo já está pagando. Eu recomendo, então, que aproveitem e participem. Estamos fazendo essa edição de nossa capacitação coletiva em colaboração entre dois núcleos do PEX, o PEX FECAP, que atua na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, e o PEX da FACAMP, que atua em Campinas e outros municípios na região. Então, é um prazer contar com a colaboração dos nossos colegas, estarmos fazendo ações conjuntas e ampliando o nosso raio de disseminação e divulgação das nossas ações. Então, realmente, um prazer estarmos nessa colaboração. E estamos mais uma vez fazendo uma capacitação com o nosso palestrante de hoje, o Dr. Vicente Sevilha. Tem já ampla experiência e conhecimento no tema da tributação na exportação e na importação de serviços. Já fizemos uma ação similar a essa no ano passado, com um saldo extremamente positivo de aprendizado, de conhecimento, de informação. Realmente, né, digo que eu pessoalmente fiquei tão impressionado com a qualidade do conteúdo que fizemos questão de trazê-lo novamente para fazer mais uma ação, assim, especialmente dar essa ação específica voltada para a tributação na exportação de serviços, reconhecendo a importância crescente do segmento de serviços, da exportação de serviços, tanto para o PEX especificamente, mas também para a economia brasileira, também essa tendência crescente que nós percebemos no nosso empresariado, a atuação ou de serviços em si, ou de serviços de forma conjunta com bens. Então, essa tendência vai ganhando espaço. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o Gabriel Lauar, que vai fazer também falar representando o convênio da FACAMP. Gabriel, por favor. Obrigado, Marcelo. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vicente, muito obrigado por essa oportunidade aí, estar compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Nós somos do PEX FACAMP, estamos aqui junto com o pessoal da FECAP e a gente deseja a todos aqui presentes e todos aqueles que vão entrar futuramente uma ótima palestra, um ótimo evento. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Como disse, também é um prazer para nós estar colaborando com vocês. Nós já nos conhecemos de longa data, e então também um prazer todos os amigos e colegas da FACAMP desse convênio. Nós já temos uma longa tradição de ficar mandando empresas uns para os outros. É uma colaboração muito, muito próxima, sempre garantindo que o empresariado de São Paulo e às vezes até de outros lugares não fique sem o atendimento que merece e precisa, né? E agora, sem mais delongas, já falei bastante, vou passar a palavra para o nosso especialista, quem todo mundo realmente quer ouvir. Eu só estou aqui me enrolando. Vicente, por favor, a palavra é sua. E eu vou cuidando dos comentários, de eventuais perguntas no chat. Então, quaisquer dúvidas que haja, por favor, façam no chat. Ou podemos depois da exposição do Vicente também, podemos abrir o microfone, fazer as perguntas verbalmente, se preferirem. Mas eu vou cuidando aqui do chat, enquanto isso, o Vicente vai fazer a sua exposição. Por favor. Muito bom, Marcelo, Gabriel.
Agradeço muito o convite, viu? Sempre muito bom estar com vocês aqui. O próprio Marcelo já contou, nós estamos fazendo uma segunda ação, fico feliz, né, de poder colaborar com, primeiro com todas essas entidades envolvidas, mas depois, e mais especialmente, com você, exportador, ou você, prestador de serviço, que tem esse olhar de se tornar um exportador. Então, nós vamos ter uma conversa a respeito dessa jornada da exportação, pensando um pouco na jornada da exportação e também dos impactos tributários que essa jornada tem, né? É claro, na nossa conversa, eu vou usar algumas premissas aqui, né? Então, primeiro, vou falar como se eu estivesse falando com um público que não conhece nada disso. Então, nós vamos falar desde os conceitos mais básicos, mais introdutórios, até conceitos um pouco mais arrojados e mais elaborados, né? E também eu vou estar aqui durante a nossa conversa trazendo reflexões sobre casos genéricos, não sobre casos específicos. Então, é sempre bom e sempre importante alertar aos amigos e amigas que estão nos assistindo que pode ser que o seu caso tenha alguma exceção, então, sempre, é claro, é importante validar numa análise mais profunda de caso específico a sua situação. Mas, no mais das vezes, o que a gente vai tratar aqui trata e expõe, né, e demonstra a maneira como funcionam as exportações de serviços em quase todas as situações. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Seria importante se eu conseguisse compartilhar. Eu estou querendo mostrar a apresentação aqui da PX. Eu não sei se vocês estão vendo, talvez o Marcelo ou o Gabriel pudessem me dar um alô, se já está a apresentação com o logo da PX aí, para a gente se referenciar. Está aparecendo aqui, sim. Estamos vendo bem. Está sim, né? Mudar de página aqui, ele está funcionando, né? A mudança de página também, né? Está sim, está ótimo. Ah, ótimo. Então, pronto. Então, eu vou seguindo aqui, e, Marcelo, eu vou aceitar e incentivar a sua oferta. Então, vocês que estão nos acompanhando, façam seus comentários no chat, perguntas que tiverem. Marcelo, vá me interrompendo, viu? Por favor, como eu não estou vendo o chat, você me interrompa aqui sempre que tiver perguntas compatíveis com o tema que a gente está tratando, e nós já vamos elucidando na hora, e aí fica para o fim um debate mais amplo, né? Mas as dúvidas que surgirem ao longo da conversa aqui, você já vai me trazendo, por favor, tá bom? Então, tá aí, o tema é falar sobre essa questão da exportação de serviços e sobre desoneração de tributo, porque tem, né, um aspecto interessante de redução, desoneração, isenção tributária nas exportações, o que torna muito interessante para a empresa brasileira de serviço exportar, né? Então, assim, já posso fazer uma primeira amarração. Em geral, você paga muito menos imposto quando exporta os seus serviços do que quando fornece esses mesmos serviços para uma empresa ou para um cliente, pessoa física, que esteja em território brasileiro, né? De maneira que é muito, muito econômico do ponto de vista tributário exportar. Então, vamos lá. Primeiro, assim, para um conceito muito básico, né? O que caracteriza a exportação de um serviço é quando uma empresa, um prestador de serviço brasileiro, estou me referindo à empresa, mas até uma pessoa física se encaixaria nisso, né? Quando ela fornece serviços para um contratante que está fora do Brasil, independentemente do resultado final desse serviço ocorrer dentro do território nacional ou no exterior. Quando eu estou falando independentemente, é para caracterização da exportação. Então, sempre que uma empresa brasileira presta serviços para um contratante que não está em território brasileiro, é uma exportação de serviço, mesmo que o resultado aconteça aqui. Há diferenças, mais adiante nós vamos ver, há diferenças tributárias. Quando o resultado ocorre aqui, há um tipo de tributação, quando o resultado do serviço se manifesta fora do Brasil, há outro tipo de tributação, mas do ponto de vista de caracterizar a exportação, essa é a definição básica, né? Eu sempre gosto de dizer que não só na exportação, também na contratação dentro do território brasileiro, é muito importante documentar o tipo de serviço que está sendo contratado. Isso não é importante apenas sobre o aspecto tributário da questão, embora ele também, a definição clara num contrato, vá ajudar na análise tributária, mas a definição clara do contrato vai trazer segurança jurídica para as partes, uma expectativa da entrega, né? A gente poderia chamar de SLA, Service Level Agreement, né? Ou um acordo de nível de serviço, nível de qualidade, nível de
tempo, o nível de constância, né, sobre essas entregas que estão sendo contratadas, né, e aí sim também o embasamento para os impactos tributários. Então, no caso do mercado interno, é altamente recomendável, mas no caso do mercado internacional, mais ainda é recomendável que exista sempre um contrato de prestação de serviço. Aliás, o roteiro básico é um primeiro contato, uma proposta para esse potencial cliente no exterior e depois a documentação formal do que está sendo contratado num documento específico chamado contrato de prestação de serviço. Muita gente até às vezes me procura, e aí eu quero fazer essa reflexão com vocês aqui, para fazer um comentário, por exemplo, assim, puxa, mas então, existe um modelo que você pode compartilhar conosco de contrato de prestação de serviço, né, que eu pudesse usar, né? Eu imagino até que, por exemplo, que no caso da Apex e dos membros do PEX, né, deve ter também a mesma demanda, a gente que procura vocês dizendo, puxa, dá para me fornecer aqui um modelo de contrato de prestação de serviço, né? É extremamente perigoso isso, né? Porque um modelo, ele não é um contrato específico para a tua situação. E ao não ser um contrato específico para a tua situação, ele pode deixar de tratar de aspectos importantes, relevantes, indispensáveis para a sua segurança. Então, contrato de prestação de serviço até pode usar um modelo para se inspirar, mas o ideal é você ter um advogado para quem você explique o que você está vendendo, que serviços estão sendo vendidos, e ele vai transformar aquilo num contrato padronizado, específico. É claro, se você começa a exportar com frequência, talvez você comece a ter um padrão de serviços que você sempre vende igual, com as mesmas condições, e a partir daí você pode usar o mesmo contrato, talvez, para mais de um cliente. Mas ainda assim, eu recomendo muito cuidado, porque é muito comum, né, que, embora o serviço seja o mesmo, a negociação com o cliente, com o outro, forma de pagamento, prazos de entrega, o Service Level Agreement, tudo isso pode ter características peculiares, particulares, que precisam estar refletidas em cada um dos contratos. Então, primeira sugestão, dedique tempo na elaboração clara dos contratos de serviços. É neles que você vai se apoiar para qualquer problema que você tiver, para exigir seus direitos, para se proteger, e também é nele que nós vamos nos apoiar no contrato de prestação de serviços para definir os impactos tributários que vão acontecer. Inclusive, para trazer o dinheiro do exterior para cá, quando você fizer o recebimento, será preciso o contrato, né? Muito bem. Então, o cliente já me procurou lá do exterior, eu já expliquei para ele como eu posso ajudá-lo, nós já negociamos as condições, chegamos no momento em que fechamos o contrato. Ele definiu a contratação do meu serviço, né? Então, agora eu começo a execução dos serviços e o faturamento desses serviços, né? O contrato também vai definir esta dinâmica, essa régua de faturamentos, né? E aí ele vai prever várias situações. Por exemplo, ele pode prever uma situação, pode ser um caso, em que aquele contrato tem uma única cobrança. Então, eu vou lá, executo os serviços, cobro o valor definido. Ou o contrato ele pode prever também faturamento parcial, cobranças parciais, na medida em que o tempo passa, ou na medida em que eu entrego parte dos serviços, ou mesmo na medida em que certos gatilhos previstos no contrato vão acontecendo, eu vou fazendo faturamentos parciais. Então, eventualmente, eu tenho um mesmo contrato, $1 milhão, para dar um exemplo qualquer, que vai ser cobrado em 10 etapas, por exemplo, de $100 mil. Não precisam nem ser iguais, é claro, né? Mas eu posso ter 10 etapas de $100 mil, ou outras etapas por medição. Isso vai depender do que é tratado com cada um dos clientes, né? Também é possível que o contrato preveja pagamentos antecipados. Também pode acontecer essa situação. Então, eu posso ter um contrato que diz o cliente paga integralmente aquele $1 milhão na contratação e eu me comprometo a entregar os serviços em tais tempos ou em tais momentos, né? Ou ele pode pagar parte antecipadamente, 30% ele vai pagar antecipadamente e o restante depois da entrega, enfim, o contrato vai estipular essas questões. Nestes casos todos, o importante é nós considerarmos ou pensarmos em quando é que eu reconheço as receitas, né? Em que momento é que eu vou reconhecer essas receitas. Aliás, agora até me ocorreu uma questão aqui, depois o Marcelo pode nos ajudar,
eu vou encaminhar esses slides lá para o Marcelo, depois ele pode fazer chegar na mão de vocês que estão nos assistindo, né? Assim, vocês também podem ter esse material para rever e para reler e revisitá-lo, né? A questão, então, para o fim, do ponto de vista de contabilidade, de reconhecimento da receita, em geral, nós usamos dois conceitos diferentes, que é o regime de caixa e o regime de competência, né? Então, o regime de caixa, ele diz assim, eu reconheço a receita na medida em que eu recebo do meu cliente. E no regime de competência, eu reconheço a receita na medida em que eu executo a efetiva prestação de serviço. Então, é preciso também, para a definição tributária, que você faça essa análise de qual regime é mais interessante para a sua empresa, né? Embora tenha certas restrições, as empresas do lucro real, por exemplo, optantes do modelo de tributação do lucro real não possam usar o regime de caixa, mas para quem é optante do lucro presumido, por exemplo, é uma opção, eventualmente, pensar em usar o regime de caixa para conciliar a tributação com o recebimento efetivo dos valores, né? Então, também tem o caso de serviços que são pagos posteriormente. Então, nós vimos, num primeiro momento, serviços que são pagos ou integralmente no fim dos serviços, ou são pagos parcelados na medida em que eu entrego o serviço. Depois nós falamos sobre serviços que são pagos antecipadamente, ou parcialmente antecipadamente, e há casos também de serviços que são pagos posteriormente, ou seja, eu executo os serviços e depois recebo, integralmente ou em parcelas. Às vezes eu executo o serviço todo e aí vou receber 10 parcelas de $100 mil. Só para dar um exemplo aqui, né? E, de novo, essa escolha do regime de caixa e de competência tem a ver, porque se eu escolho o regime de competência, ou se eu uso o regime de competência, no caso de lucro real, né? Eu sou obrigado ao regime de competência, eu não posso usar o regime de caixa. Se eu vou receber posteriormente, eu vou precisar pagar os impostos primeiro para depois receber, né? Então, tem esse impacto aí para ser avaliado. Como é que acontece efetivamente as etapas de recebimento, né? Normalmente, seguindo o que o contrato determina, eu vou ter uma ou mais invoices comerciais, né? E essas invoices comerciais, elas vão determinar o que eu estou sendo, para que eu estou sendo pago. Então, se é uma antecipação, se é um recebimento parcial, se é um recebimento total, se é um recebimento de uma parcela de serviços que eu já prestei na invoice, eu determino, eu esclareço o que está sendo cobrado, mas, na verdade, aonde está definida a regra é no contrato. A invoice, ela é, então, nesse momento, um reflexo do disparo de uma das etapas do contrato, né? Então, esse é um modelo também bastante interessante, que você tem que prestar muita atenção na utilização, né? A fatura comercial, ela geralmente, essa invoice, ela é você cria de fatura, um documento que você pode criar livremente e que ele, por enquanto, serve apenas para você enviar para o teu cliente lá no exterior para dizer para ele, olha, chegou o momento ou está se aproximando o momento de efetuar tal pagamento previsto no contrato, né? E ali você vai indicar a data do pagamento, além daquelas outras coisas que nós já vimos, né? A data do pagamento, as instruções bancárias de pagamento, geralmente é um SWIFT, né, que se faz para uma conta aqui no Brasil, e outros dados previstos no contrato que eventualmente sejam necessários. Uma vez que o cliente lá no exterior indicou perfeito, está de acordo com a invoice e efetua o pagamento, então eu converto, supondo que aquilo venha para o Brasil, né? Estou aqui pensando numa imagem clássica, né? O cliente no exterior efetua o pagamento para uma conta bancária, ele faz um pagamento wireless do tipo invoice, do tipo SWIFT para a tua conta aqui no Brasil, e então você emite a nota fiscal correspondente àquele recebimento que você efetuou, né? E aí, neste momento, então, como tem essa questão cambial, né? Você vai saber o valor exato em reais que está sendo recebido por aquela nota fiscal, né? Eu até faço aqui nesse slide um realce, cada município brasileiro tem uma regra específica. Aliás, é um pouco triste isso, né? Devia ser uma regra nacional única, mas cada município tem uma regra específica para a emissão de nota fiscal no caso de exportação de serviço. Então, é importante olhar as regras. Há municípios, inclusive, que dispensam a emissão da nota fiscal. Fica só na invoice e no reconhecimento da contabilidade do valor do serviço prestado para o exterior, né? Então, cada município aí você vai ter que consultar o teu para entender a regra local
referente à emissão da nota fiscal. Então, nós temos dois momentos, né? Um momento em que eu tenho a invoice comercial que eu mando para o meu cliente no exterior e um segundo momento em que nós temos a emissão da nota fiscal seguindo a regra de cada município, né? Marcelo, é interessante, Marcelo, meus amigos, minhas amigas, né? É muito interessante. Ele dizia, o Marcelo, quando nós começamos, que nós fizemos uma apresentação semelhante a essa no ano passado, né? E a dinâmica do mundo é muito bacana, né? Então, daquele momento que nós conversamos para cá, por exemplo, uma novidade muito interessante e que tem impactado profundamente o segmento de exportação de serviços são os contratos autoexecutáveis, né? Esses contratos autoexecutáveis, eles normalmente estão amarrados, não vou nem falar muito deles aqui, porque não é nosso assunto central, né? Mas eles são contratos feitos através de blockchain, né? Eles são amarrados a etapas que no futuro vão gerar receita para empresas atuais, né? Então, para trazer assim só uma rápida pincelada desse assunto que é muito interessante, né? Então, por exemplo, agora está muito em voga os NFTs, né? Então, os non-fungible tokens, né? Então, você vai lá, cria um NFT, por exemplo, você pode amarrar esse NFT numa blockchain para que ele tenha uma cláusula contratual de toda vez que esse NFT for transferido, vendido para alguém, eu, criador, vou receber 5% da venda para o resto dos tempos, né? Ad eternum, né? Então, aí eu vou ter uma exportação no momento lá na frente. Tem um contrato amarrado naquele NFT, que o dia que alguém lá na frente vender no exterior aquele NFT, eu receberei 5% daquilo, porque está amarrado num contrato inteligente e autoexecutável. Então, esses contratos dos quais eu me referi e as invoices, agora elas têm, né, cada vez mais essa questão da autoexecução e da inteligência amarrada no contrato, né? Eu falei até agora no modelo que eu chamei de óbvio, de tradicional, que é quando o cliente no exterior efetua o pagamento para minha conta aqui no Brasil, mas também a legislação permite que o exportador tenha uma conta no exterior. Então, a empresa exportadora pode ter uma conta no exterior e receber diretamente lá nesta conta. Há regras específicas que se aplicam a essa situação, né? Eu até coloquei aí, tem uma resolução do Banco Central, que é essa resolução de número 3389, que estabelece essa situação, mas é indiferente do ponto de vista tributário. Se eu recebi no exterior, é tributável aqui no Brasil, mesmo eu tendo recebido o dinheiro lá, né? A gente vai depois ter que avaliar algumas outras questões, mais adiante eu vou trazer mais temas disso, né? Estou supondo aqui, Marcelo, que eu posso seguir, que a gente não tem nenhuma questão relevante. Você, relembrando aqui, me interrompa quando julgar necessário, viu? Por favor. Quero falar um pouquinho sobre drawback para serviços, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com esse conceito do drawback. Ele existe na indústria, né? Ele já é um conceito validado e em vigor, tem legislação específica para a indústria, né? Eu, em geral, uso como exemplo a Embraer, né? Então, a Embraer, que é aquele fabricante de aviões, né? Ele exporta grande parte da sua produção, vende para o exterior grande parte da sua produção. Mas muitos ingredientes, matérias-primas, né, do avião, a Embraer compra do exterior. Por exemplo, o motor dos aviões não são feitos no Brasil, ela importa esses motores, né? Se ela seguisse o canal tradicional, ela teria que importar os motores, pagar todos os tributos sobre a importação, colocar no avião e exportar o avião, e aí ele já tem incentivo fiscal na exportação, no momento da exportação daquele avião, né? Então, isso encareceria o processo, porque teriam os tributos sobre a importação. O que o drawback faz na indústria é permitir que as indústrias importem insumos, matérias-primas, destinados a serem aplicados em produtos que serão exportados, sem precisar pagar a tributação da exportação daquilo. Então, é uma admissão temporária. Ela traz o motor para o Brasil, nesse regime de drawback, né? Admite o motor em território brasileiro de maneira temporária, sem precisar pagar aquela tributação toda, com a condição de que ele depois seja exportado dentro de uma aeronave, né? Isso reduz a necessidade de capital e o custo tributário para importar itens que serão depois usados como insumos numa posterior exportação. No caso dos serviços, é frequente, claro que nem todos,
Mas é frequente também que eu tenha uma situação na qual eu vou exportar um serviço, mas para exportar esse serviço eu terei que contratar parte destes serviços de outros prestadores no exterior. E aí, nesta situação, muitos dizem, então, eu poderia fazer um drawback, ou seja, eu importo o serviço do exterior sem custo tributário, porque eu vou exportar depois, né? A notícia ruim é, embora o drawback para serviços seja um objeto de estudo e de debate já há algum tempo, ele não existe formalmente. Então, há um impacto ruim. Quando você exporta serviços, mas para isso precisa contratar prestadores de serviços no exterior, você tem que pagar esses prestadores no exterior como importação de serviço, pagando os encargos e a tributação necessária. Quem sabe uma hora dessa, se for do interesse, né, da Apex e dos parceiros aí, a gente faz uma específica para tributação na importação. Mas para hoje eu vou dizer, geralmente os tributos na importação de serviço custam perto de 47%. Então é uma tributação um tanto salgada, né, um tanto cara. Agora, falando da exportação. Um ponto. Enquanto você estava falando sobre o drawback de serviços, a Amanda, uma das nossas espectadoras, fez uma pergunta. Não sei se eu vou ler aqui, você avalia se é o caso de responder agora. Quando o exportador emite a nota fiscal, é utilizado o PTAX do Banco Central, correto? Todavia, quando ele receber, poderá existir uma diferença de valor. Essa diferença precisa ser prestada na conta contábil? Precisa, sim. Eu não gravei o nome da pessoa que perguntou. É Amanda. Amanda. Então, Amanda, precisa sim. Então, nós temos, nesse caso, a possibilidade de ter uma variação cambial positiva ou uma variação cambial negativa, né? Em ambos os casos, eu preciso reconhecer essa variação cambial na contabilidade, né? Precisarei fazer o reconhecimento dessa variação cambial na minha contabilidade, sim. Inclusive, há casos, né, Amanda, em que eu emito uma nota com dólar PTAX para receber depois de, sei lá, um ano, ou depois de 31 de dezembro, né? Ela vai passar o meu contas a receber em aberto, né? E aí eu posso optar sobre como eu quero tratar isso na contabilidade, se eu quero reconhecer, na contabilidade fiscal, né? Na contabilidade societária eu sempre tenho que fazer o impairment, né? Mas na contabilidade fiscal eu posso escolher atualizar o valor em 31 de dezembro ou atualizar apenas no momento em que eu efetivamente receber. E aí eu reconheço a variação cambial efetiva. Então, eu falava sobre drawback, só para dizer, ó, infelizmente não tem o drawback na questão da prestação de serviço. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tributos incidentes na prestação de serviços em geral. Então, qualquer empresa que presta serviço, em território nacional, para o exterior, está sujeita à incidência de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, que é o Programa de Integração Social, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? Do ponto de vista federal, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, todos são tributos federais, então ele tem uma legislação única no Brasil inteiro, ele é tratado da mesma maneira em todo o território nacional. Ele só vai variar de acordo com a opção tributária da empresa que exportou ou que prestou o serviço. Porque algumas podem optar pelo Simples, e aí vale a pena esclarecer, pode ser que alguém não saiba, sim, a empresa optante pelo Simples pode exportar, inclusive tem um limite específico para isso, ela tem, além dos 4.800.000 de limite para venda no território nacional, ela tem mais 4.800.000 para exportação sem estourar o limite do Simples, né? Então, a empresa do Simples pode exportar, lucro presumido ou lucro real, dependendo então dessa escolha tributária, eu calculo IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS de maneiras diferentes dentro dessas empresas e eu aplico estes cálculos nas exportações também, de acordo com o que nós vamos ver nos próximos slides, que talvez seja a parte mais conectada à questão tributária, né? E já o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele é um tributo de competência municipal, e aí cada município do Brasil tem uma regra específica, né? Desde a alíquota, por exemplo, a alíquota mínima é 2%, a alíquota máxima é 5%, até regras para emissão da nota fiscal, para pagamento do imposto. Há casos em que o imposto, ainda há casos no Brasil em que o imposto é pago por estimativa ou por valor fixo. Então, você tem que, neste caso, avaliar a situação da tua empresa, do serviço que você presta e da regra na cidade onde você se encontra.
Então, esse slide anterior aqui é o conjunto de regras. Imposto de renda e contribuição social sempre serão tributados, né? Mas nós começamos a perceber diferenças. Por exemplo, PIS, COFINS e ISS, existe uma possibilidade de desoneração tributária quando eu exporto. Então, quando eu vendo os meus serviços para o exterior, eu posso me perguntar, será que eu tenho que pagar? Porque pode ser que eu não precise pagar PIS, pode ser que eu não precise pagar COFINS, pode ser que eu não precise pagar ISS. É justamente aí que começa a minha economia tributária para quando eu vendo serviços para o exterior, né? Então, aí a lei vai tratar assim. No caso do PIS e COFINS, há a previsão de uma isenção de PIS e COFINS. E essa isenção ela vai acontecer quando a exportação decorrente de serviços prestados a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. Então, a primeira condição é que eu tenha prestado serviços para uma empresa ou para uma pessoa que seja residente ou domiciliada no exterior, e que a segunda condição prevista na legislação é cujo pagamento represente ingresso de divisas, ou seja, que entre capital para o Brasil, né? Entre divisas para o Brasil. Se eu atender esses dois requisitos, prestei serviços para alguém no exterior que representou ingresso de divisas no Brasil, eu tenho direito à isenção do PIS e COFINS. Portanto, eu não pago PIS e COFINS. Nem se eu for optante do Simples, nem se for optante do lucro presumido, e nem tampouco se eu for optante do lucro real. Em nenhuma dessas situações eu pago. No caso do Simples, PIS e COFINS está embutido lá dentro, né, da alíquota do PIS e COFINS, mas há uma metodologia através da qual eu indico que é receita de serviços para o exterior com ingresso de divisas, e mesmo no cálculo do Simples eu recebo este benefício, essa isenção do PIS e COFINS, né? Cabe aqui talvez a pergunta, puxa vida, eu não sabia disso e já paguei PIS e COFINS na exportação, tanto no Simples, quanto no lucro real, quanto no lucro presumido, né? Se você fez isso, você tem direito de recuperar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos, né? Que é o prazo prescricional. A legislação também prevê a não incidência do ISS, né? E aí a legislação vai dizer assim, que o ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Mas aí eu fiz um destaque de atenção, né? O entendimento mais comum é de que não se enquadram na não incidência os serviços que tenham sido desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, né? Então, se eu, por exemplo, falar sobre... Há casos em que é muito fácil compreender essa regra. Se eu falar sobre pintura de uma parede, né? Então, a pintura de um prédio, por exemplo. Então, imagine, vou dar aqui um exemplo qualquer. Uma empresa alemã é proprietária de um prédio aqui no Brasil. Me contrata como prestador de serviço para pintar esse prédio, né? É claro que o resultado do meu serviço aconteceu aqui. Eu fui lá e pintei o prédio que está fisicamente aqui. Então, neste caso, há esse entendimento de que eu devo pagar o ISS porque o serviço se manifestou concretamente aqui no Brasil. A mesma empresa, a alemã, me contratou para pintar o prédio deles lá na Alemanha. Então, eu peguei um avião, fui lá para a Alemanha e pintei o prédio lá. Então, nesse caso, o serviço não se manifestou aqui no Brasil, se manifestou lá na Alemanha. Na pintura de um prédio, por exemplo, né? Estou aqui até pensando naquele moço Cobra, né? Que ele faz lindas pinturas em prédios e tal, ele vai no prédio pintar, né? Pinta pelo mundo afora, né? Então, se ele tem uma empresa brasileira e cobra pela empresa brasileira, ele não está sujeito a ISS quando ele pinta prédios fora do Brasil. Mas se ele pintar um prédio no Brasil, ainda que o dono do prédio seja uma empresa estrangeira, ainda assim ele estaria sujeito ao ISS. No caso de pintura de prédio, fica muito fácil identificar isso. Há outros casos, software, por exemplo, em que já não é mais tão fácil, em que já começa a ficar um pouquinho complicado, né? Então, o fisco, isso é entendimento do fisco, manifestações do fisco, né? Ele vai ajudar dizendo como é que ele entende isso, né? E aí ele vai dizer, por exemplo, né, que não se considera como exportação e, portanto, estão sujeitos ao ISS os serviços de informática e congêneres, se o sistema, programa de computador, base de dados ou equipamento estiver vinculado à pessoa localizada no Brasil. Também não se considera exportação segundo o fisco e, portanto, fica sujeito à incidência do ISS, serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza, se a base pesquisada se encontrar em território nacional.
Depois o fisco ainda vai dizer que também não é exportação e que está sujeito à incidência do ISS os serviços de intermediação e congêneres e serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres, se uma das partes intermediadas, os respectivos bens ou os interesses econômicos estiverem localizados no Brasil. Também está sujeito ao ISS a administração de fundos de qualquer tipo, consórcio, cartão de crédito, cartão de débito, congêneres, carteira de clientes, cheques predatados. Está até ficando antiquado isso, né? Acho que não se usa mais cheque predatado, mas está na lei escrito assim. Congêneres, se houver investimento ou aquisição no mercado nacional. E aí ele ainda vai dizer também que não se... Vou só terminar aqui, Marcelo, acho que você está querendo falar, já te dou a palavra. Também não se considera exportação, portanto, sujeito ao ISS, a exportação de programas de computador, e aí ele vai detalhar. Os serviços prestados somente serão considerados exportados quando o cliente não estiver localizado no Brasil. E o sistema, o programa de computador, a base de dados e o equipamento utilizado, bem como a pessoa, o elemento material, imaterial ou o interesse econômico sobre o qual recaia a prestação, estiver localizado no exterior sem qualquer vinculação com a pessoa localizada no Brasil. Então, o fisco vai criando aí regras, né, restrições para essa dificuldade, ou melhor, para essa não incidência para dificultar essa não incidência do ISS. Marcelo, você queria fazer algum comentário? Sim, temos duas perguntas aqui. Muito bem. Acho que estão relacionadas a esse ponto. A Thaís Nicoletti perguntou: no caso de software desenvolvido no Brasil e usado no exterior, incidiria ISS? Então, se o software se encaixar, está bem na tela agora, né, Thaís? Exatamente isso. Se o software atender todas essas condições que estão escritas na tela nesse momento, então não há incidência do ISS. Mas se o software não atender a todas essas condições, ou se você não for capaz de provar que o software não atende a todas essas condições, o fisco entende que há a incidência do ISS. Perfeito. Obrigado, Vicente. E a próxima pergunta, da Cristiane Calheiro. Boa tarde. Para as empresas do regime do Simples, o PIS, COFINS e ISS são isentos? São isentos seguindo essas mesmas regras, né? Então, primeira condição, a empresa tem que ter exportado serviços para o exterior, e o contratante, né, tem que ser do exterior, e tem que representar ingresso de divisas. Nesse caso, PIS e COFINS estão isentos. E o resultado do serviço tem que ter se manifestado no exterior, como a gente acabou de ver. E então o ISS também será isento. E aí você faz, na hora de fazer, desculpa, Marcelo, só para terminar aqui, na hora de fazer o PGDAS, que é o preenchimento do programa, que é puro DAS, você vai marcar lá como receita oriunda do exterior, sem incidência do ISS, e ele retira isso da tributação. E nós tivemos nesse ínterim uma nova pergunta também, do Fábio Martins, que é técnico da equipe. Vamos lá. Para a equipe é mais caro, viu, Marcelo? É bom deixar avisado. Depois eu aviso ele, eu mando o boleto. A gente definiu, porque no nosso SLA, no nosso contrato de serviço, o SLA definia que era um preço para clientes em geral e outro para a equipe. Claro. E para os monitores é outro mais diferenciado. Mais caro ainda, mais caro ainda. O Fábio pergunta: essa incidência dos casos que não se enquadram é regulada por que tipo de legislação? Federal, municipal, outros? Muito bom, Fábio. Na verdade, assim, a lei federal, eu vou voltar alguns slides, Fábio, para eu poder mostrar. A lei federal só diz isso que está escrito em preto aí. Então, é uma legislação federal, a lei 116 de 2003, ela vai dizer assim: o ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. A lei só diz isso, não diz mais nada, a lei 116. Tá? O que acontece é que o entendimento do fisco, e aí o fisco autua, se você não compreende, vai dizer que se o serviço não se manifesta, se o resultado do serviço se manifesta dentro do território nacional, ele está sujeito à tributação. Então, é uma interpretação da Lei Complementar 116 que está sujeita a debate. Então, há muito, se você pesquisar, Fábio,
e se os exportadores que estão nos acompanhando aqui também pesquisarem, há uma quantidade muito grande de ações judiciais que debatem judicialmente esse tema, que dizem que o legislador não pode ampliar o que está escrito na lei, né? Mas ainda assim não há o que a gente chamaria de pacificação dessa tese, né? Então, por isso até que eu grifei, você está vendo aqui que eu grifei que os entendimentos do fisco são esses que eu trouxe agora. Quando eu digo que o entendimento do fisco é este que eu acabei de trazer, o que eu estou dizendo é, se você fizer diferente, o fisco vai te autuar e você vai precisar recorrer à justiça para tentar cancelar o auto de infração. Acabaram as perguntas, Marcelo? Por hora, sim. Opa. Muito bem, espero que tenha ficado claro aí. Entrou uma agora? Enquanto dizíamos, entrou uma pergunta fresquinha. Então vamos lá, é bom, pergunta é bom. Da Clara Elísia Salvalage. Então esse debate sobre se encaixaria ou não deve ser feito diretamente com o município? É uma pergunta. Debate, né? Na maioria dos municípios você não vai conseguir, cidades grandes então menos ainda, você não vai conseguir conversar com ninguém, você tem que se referir à lei, né? Essa lei que eu mencionei, que é a Lei Complementar 116, ela é uma lei federal, portanto ela vale em todo o território nacional e ela estabelece as regras para que cada município faça o seu código tributário e a sua legislação de ISS. Então, quando você fala de debate, o passo é, recomendo que você consulte a lei ou decreto municipal que trata da tributação do ISS no território do teu município. Para a maioria dos decretos e leis que eu já vi em cidades, eu já olhei um bom tanto, viu? Todos eles repetem esse entendimento que estão nos slides que eu coloquei agora, de que nesses casos aqui, né? Então, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 e caso 5, tem que seguir essa regra, senão tem que pagar o ISS. A maior parte dos municípios copia esse entendimento, que, aliás, né, não é que eu queira aqui de maneira nenhuma apontar culpados, nem nada disso, é o entendimento do município de São Paulo. Perfeito. O Fábio também agradeceu a resposta pela pergunta dele, e aí acho que... Agradeço a todos que estão perguntando aí, é muito bom, pergunta enriquece a nossa conversa aqui, né? Também passo por essas palavras do Vicente Sevilha. Nós podemos seguir. Muito bom. Agora, existe também as situações de exportação de direitos. É uma coisa diferente, né? Exportar serviços e exportar direito. Então, no serviço, em geral, há a obrigação de fazer. Quem está exportando serviço se obriga a fazer alguma coisa, né? Na exportação de direito, não. É uma propriedade que eu tenho que eu não preciso fazer nada. Por exemplo, no caso do NFT, é uma exportação de direito, né? Não é uma exportação de obrigação de fazer, em geral. Não estou conseguindo imaginar nenhum caso em que um NFT tem uma obrigação de fazer, mas, enfim. A Receita Federal não desonera da incidência de PIS e COFINS os direitos sobre royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo licenciamento de tecnologia ou por não configurar receita de vendas de mercadorias ou de prestação de serviço, mas sim de direitos. Então, teve até uma pergunta, acho que da Amanda, se eu não me engano, né? Ela perguntava, a exportação de software vai pagar PIS e COFINS? Vai pagar ISS? Não vai, né? Eu até me referi ao slide que eu tinha. Agora, você tem que analisar isso também. O contrato de exportação tem que deixar claro se eu estou exportando a prestação de serviço de tecnologia, que é uma coisa, ou os direitos de uso do software. Caso seja direito de uso de software, sobre o qual eu recebo royalty, haverá tributação de PIS e COFINS. Tá? Então, tem que analisar cada contrato individualmente. A maioria das empresas hoje em dia, até tem essa sigla, né, Software as a Service, usa o modelo SaaS, né, que é o modelo de prestação de serviço, a venda do software como prestação de serviço. Mas, se você não usar esse modelo SaaS, usar o modelo de direito para uso da licença, então é royalty e aí tem que pagar PIS e COFINS. E aí, nesses casos, mesmo que o software seja usado em território brasileiro, não paga ISS, porque royalty não é fato gerador para incidência de ISS. Tá? Algo que a gente já tratou é essa impossibilidade, eu quero só repisar nesse tema, a impossibilidade da eliminação dos resíduos tributários da cadeia de exportação. Então, se para a prestação de serviço
eu utilizei serviços ou bens para os quais eu paguei IPI, PIS, COFINS ou mesmo ICMS, que não acontecem na exportação, né? Então, eu paguei na contratação, mas estou isento na exportação, eu não tenho como eliminar esses resíduos. Infelizmente, não há uma previsão formal para essa situação. Tá? É uma pena, né? Precisa tratar dessa questão, uma hora dessa legislação, precisa olhar para isso, até porque, como muito bem disse o Marcelo na abertura aqui da nossa conversa, a exportação de serviços vem se tornando cada vez mais relevante para a cadeia e para a balança comercial brasileira, né? Então, uma hora dessas, a legislação tem que ser adaptada para reduzir, porque é um desperdício, pagar impostos internamente, incluir no preço do serviço e exportar esses impostos, né? Então, terrível, uma hora dessa tem que ser tratado, mas hoje não há tratamento para isso, né? Também não incide, no caso das exportações, CID e nem IOF. Então, também tem essa previsão para esse benefício, né? Existe, eu quero compartilhar com vocês, uma lista de serviços que é chamada de Nomenclatura Brasileira de Serviços. Ela seria a irmã do NCM, né, da Nomenclatura Comum do Mercosul. O NCM é aquela tabela que tem um código para cada produto, e aquilo que a gente usa na importação e exportação, né? Existe um paralelo, que é a tal da NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços, pus até aí o endereço onde tem essa tabela, né? Que também se destina a indicar um código para cada tipo de serviço que eu presto ou que eu contrato do exterior. Uma hora dessa que vocês puderem, dê uma olhadinha ali dentro, né? Eu acho que a gente tratou do assunto básico aqui, assim, os slides que eu tinha trazido são esses, está aí o nosso contato, caso vocês queiram falar conosco. Eu vou depois encaminhar, Marcelo, para você. Em relação à edição anterior, eu fiz pouquíssimas alterações, mas eu vou te encaminhar essa versão atualizada desses slides e vou pedir a você que depois faça chegar nas mãos das pessoas que estão nos acompanhando aqui, viu? Perfeito. E estamos também com duas perguntas. Agora você já voltou ao chat? Então, agora eu estou aqui junto com vocês, estou prestando atenção de novo aqui com vocês. Então, agora temos essas duas perguntas mais recentes da Amanda, novamente, e do Flister. Tá. A Amanda pergunta... Eu vou ler só para ficar registrado depois no vídeo. Claro, é bom. Opa, estão entrando novas perguntas aqui. A Amanda pergunta: uma franquia seria uma exportação de direito? Amanda, é sempre muito importante definir, através do contrato, como é que isso está sendo tratado, né? Porque, por exemplo, o direito de uso da marca é uma exportação de direito, mas o direito de uso da marca não é o único elemento componente de uma franquia. Há também assistência técnica, suporte, consultoria. Então, é comum que o contrato, no caso de franquias, preveja mais de um item, alguns direito e outros serviço. Exportação de direito. Vicente, eu acho que travou um pouco. Você me ouve? Eu estou te ouvindo, sim. Agora estou te ouvindo bem. Tá, ok. A minha resposta para a Ananda saiu aí, né? Vocês conseguiram ouvir a resposta, né? Aqui cortou um pouco. Mas eu vou só repetir aqui, né, Amanda? Eu estava dizendo que é importante checar o contrato de prestação de serviços, ou melhor, o contrato da franquia, porque, por exemplo, no caso do fornecimento da autorização de uso da marca, é uma exportação de direito. Mas é comum que o contrato de franquia preveja outros itens, como, por exemplo, consultoria, suporte técnico, transferência de tecnologia, eventualmente, e aí você vai ter no meio do contrato coisas que são serviços e não direito. Perfeito. Temos também a pergunta do Flister. Boa tarde. No entendimento 5, né, nas isenções do ISS, no caso 5, se bem entendi, em empresas de serviços de consultoria de TI, quando os desenvolvedores estão no Brasil, é obrigatório o pagamento de ISS? Não, necessariamente. Esse requisito não está previsto ali no item 5, então não é o caso. Tem todos os outros ali, mas esse não está.
Aliás, é natural, é de se esperar que os desenvolvedores estejam no Brasil, né? Porque aí seria uma exportação bem pura mesmo, né? Embora hoje a gente tenha vários elementos, né? Trabalho nômade, por exemplo, está cada vez mais presente, mas enfim. Sim. Bom, eu mesmo atuo no PX São Paulo a partir do Rio de Janeiro, né? Então, não, você é um exportador, né, do Rio para São Paulo e nós aqui em São Paulo somos um importador do seu serviço. Né? A Amanda novamente pergunta: existe manutenção / acúmulo de crédito para exportação de serviço? Não existe, Amanda, não tem nenhuma previsão para isso, infelizmente. Né? E um usuário que está com o nome como Office, não sabemos a sua identidade, diz: boa tarde, Vicente. Com relação à tributação no exterior, impostos de importação para o meu cliente, ou outras legislações que impactem na exportação, o senhor conhece alguma base de dados internacional que compile esse tipo de informação para que possamos pesquisar legislações e tributações internacionais? O mais próximo que encontrei disso para o setor de serviços foi esse site da OMC, do Services Trade Policy Database. Eu nem conheci esse site, obrigado, viu, Office, por compartilhar conosco. Eu estou até abrindo ele aqui, porque eu quero estudá-lo mais. Obrigado mesmo, parece bem interessante. Mas eu não conheço nenhuma base que a gente possa referenciar, não. E depois temos uma pergunta da Clara. As NBS têm reconhecimento internacional ou é um código somente dentro do território brasileiro? Somente dentro do território brasileiro, viu, Clara? Não há uma tabela de codificação internacional para serviços que seja reconhecida aqui e no mundo todo. Né? Ainda. Vamos chegar nela, né? Vamos chegar nela. Temos esperança. E o Flister pergunta: para exportações feitas para Portugal, existe retenção de algum imposto por Portugal? Então, na verdade, quando a gente tem uma situação de importação e exportação, ela é uma moeda de duas faces. Né? Então, para o Brasil é uma exportação e nós tratamos assim. Quando chega no país de destino, Portugal ou qualquer outro país, no país isso é tratado como importação. E aí cada país vai ter a sua regra específica de como é que eles tratam importação. Né? Talvez a questão de Portugal e de mais poucos países, ela também precisa ser referenciada ao acordo para evitar bitributação que o Brasil mantém com esses poucos países. Portugal é um deles, né? Então, eu não saberia dizer em detalhes qual é a regra portuguesa, até porque, em geral, essa regra varia de acordo com o tipo de serviço importado. Né? Mas é provável que haja uma legislação específica em cada país do mundo definindo como aquele importador de serviço deve se comportar no pagamento de serviços contratados do exterior. Ótimo. O Tomás Weber pergunta: boa tarde, teria como recapitular a questão da tributação de exportação para empresas no Simples? Claro, Tomás. Quando a empresa optante do Simples exporta, primeiramente, ao exportar, o valor da receita que ela tem não se soma à receita de produtos vendidos no mercado brasileiro para fins de definição daquele limite anual de receita bruta de 4.800.000. Então, uma empresa optante do Simples, ela pode vender para o mercado interno, dentro do Brasil, serviços e produtos em um ano até 4.800.000 e, ao mesmo tempo, exportar, portanto, vender para fora do Brasil, mais outros 4.800.000. E ainda assim se mantiver no Simples. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, quando eu faço a exportação e atendo às regras que nós vimos na exposição que eu fiz há pouco, eu posso, na hora de calcular o Simples, indicar esta receita é uma receita de exportação, não sujeita a PIS e COFINS, não sujeita a ISS. E o programa da Receita Federal calcula o valor que eu tenho que pagar de Simples, deduzindo PIS, COFINS e ISS sobre essa exportação. Eu não sei se você, o Thomas, é contador, né? Mas o seu contador sabe fazer isso, ele saberá como tratar disso. E temos também uma pergunta do Gustavo Dias, que ele faz a ressalva de que ele entrou no evento já em andamento, então ele se desculpa se for algo que já foi abordado. Em relação ao Ciscoserv, você vê alguma solução a curto prazo para operacionalizar as exportações de serviços? Eu acho que essa pergunta talvez seja mais indicada para o pessoal da Apex mesmo, né? Vocês estão mais à frente até disso, né, Marcelo? Você tem alguma colaboração aí?
Eu pessoalmente, não estou pronto aqui para trazer uma resposta. Eu também desconheço qualquer movimento nesse sentido. Se algum colega técnico quiser, inclusive, ou monitor, quiser comentar o assunto, levantem as suas respectivas mãos. Bom. Mas, enquanto isso, vamos andando com os outros questionamentos que temos aqui. O Flister agradece a resposta, os esclarecimentos. A Amanda traz a questão de, no caso da bitributação, o exportador consegue ter acesso ao imposto de renda? Amanda, eu não sei bem se eu estou entendendo o que você está dizendo, não? Mas o que existe, assim, nos casos de importação, então a gente sai um pouco até da conversa de agora, né? Nos casos de importação, a empresa brasileira que importou serviços e que pagou imposto de renda no Brasil, no momento da importação, permitiria que, havendo convênio, acordo ou tratado para evitar a bitributação, eventualmente o exportador lá fora pudesse se creditar, e da mesma maneira se houve retenção lá no país de origem e há previsão na legislação para recuperação disso, ela poderia recuperar aqui. Mas é um caso muito específico, Amanda. Na regra geral, eu vou te dizer que isso é a exceção, não é a regra. A maioria não pode, não tem como aproveitar. Precisaria analisar o seu caso em particular para ver se tem alguma possibilidade aí, né? Ótimo. Ela também agradece os esclarecimentos e elogiou efusivamente sua apresentação. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos. O Tomás Weber pergunta, ele, em continuidade à colocação dele de antes, sobre a questão da tributação para empresas no Simples. Ele diz, ou seja, PIS, COFINS e ISS não paga. O contador indica isso na hora de emitir a nota fiscal? Thomas, eu talvez tenha levado você a tirar uma conclusão precipitada. Eu não estou dizendo que não paga, eu estou dizendo que, atendidos aos requisitos que a gente viu nos slides, né? Pois o Marcelo até vai compartilhar com todos vocês, você vai poder rever os slides, né? Atendido aqueles quesitos, não paga PIS e COFINS. O contador não, na nota fiscal de serviço especificamente, é preciso checar a legislação de cada município para ver se há campo para indicação de exportação. Para a maioria dos municípios que eu conheço, não há campo para essa indicação, mas no PGDAS ou na apuração fiscal, no caso das demais empresas, quem é optante do Simples é no PGDAS, nos demais casos na EFD Contribuições, o contador vai indicar que é exportação. Mas eu quero realçar bem, eu não estou dizendo aqui que nunca existe PIS, COFINS e ISS na exportação de serviços, não. Eu estou dizendo que há muitos casos em que não existe. É preciso avaliar cada caso individualmente, viu? O Paulo, que é técnico da equipe, ele faz aqui uma contribuição que acho que vale a pena ser lido em voz alta também para ficar registrado. É muito bom. O exportador de serviços pode também valer-se de pesquisa no mercado-alvo de incentivos fiscais à importação de serviços e investimentos locais. Uma das fontes para isso é checar com as agências de fomento locais, a exemplo da Apex Brasil, na atração de investimentos. Portugal, citado na reunião, possui esta política, assim como outros países. Excelente contribuição, Paulo. Obrigado, viu? Fica essa reflexão. Muito bom, obrigado. Depois até eu vou fazer aqui um pedido, Paulo, se você tiver, através do Marcelo, mais detalhes disso puder fazer chegar até mim, eu incluo nos slides aqui também. Me coloco à disposição. O Thomas também comenta aqui. Lembra que o senhor falou que é interessante consultar o Código Municipal. Isso também se aplica para empresas no Simples? Também é a mesma coisa. As empresas simples têm que olhar o Código Municipal para ver se elas têm ou não, conforme a legislação municipal, direito à isenção. E a Gilda Zimmer comenta, os Siscomex não devem retornar mais pelo que eu vi. O sistema foi desativado devido ao alto custo de gestão e está tendo suas informações incorporadas na DIRF ECF, pelo que sei. Opa, o Cisco Serf. Muito bem. Faz sentido, Gilda, é isso mesmo. Eles substituíram, né? Não tem, na DIRF, na ECF, não tem a mesma qualidade de informação que tinha no Cisco Serve, mas tem dados lá. Perfeito.
Por enquanto, estamos sem perguntas. O Thomas está ajudando muito, sou técnico PX, só para confirmar o nome do sistema, onde o nome do sistema era o Simples PGDAS, onde o contador pode indicar isenção para empresas no Simples que atendem os requisitos? Exatamente, é lá mesmo, no PGDAS. É o programa que o contador usa para fazer a apuração do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. Então, essa sigla PGDAS quer dizer Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples. E a Clara fez uma pergunta. Só antes de ler a pergunta, eu só gostaria, enquanto estamos ainda com bastante gente aqui, eu vou deixar o meu e-mail nos comentários, porque se por algum acaso tivermos algum problema no envio da apresentação do Vicente Sevilha depois para todos os presentes, eu fico à disposição para que entrem em contato comigo e eu repasse individualmente, né, nesses casos. Então, só avisando que eu vou deixar escrito aqui. Agora, eu deixei lá na tela, né? Vou até lembrar, o nosso e-mail aqui é contato@sevilha.com.br. Vou até soletrar, SEVILHA, então contato@sevilha.com.br. Caso alguém queira, me escreve, eu mando também, se tiver alguma dificuldade no caminho. Vou deixar aqui no chat também o e-mail do próprio Vicente. Eu vou pôr aqui, pronto. Bem lembrado, eu vou colocar aqui. Pronto. E Gustavo, ficou gravado sim, e vamos disponibilizar também. Então, a Clara pergunta, pensando na exportação de um software, a venda da plataforma e os serviços de suporte posteriores, caso haja, são tratados de formas diferentes? Então, Clara e meus amigos e amigas, sempre nós vamos nos referenciar ao contrato de prestação de serviço. Então, nós vamos analisar no contrato se o software a plataforma, como você chama, foi vendido direito autoral, então é exportação de direitos. E se a prestação de serviços de suporte, claro, nesse caso é mais típico, né? O suporte é suporte. Agora, se o que foi vendido é tudo um software as a service, então é tudo exportação de serviços. Tem que avaliar o contrato, né? Perfeito. Obrigado, Clara. Pessoal, acho eu que estamos sem novas questões. O contato do Vicente Sevilha está aí no chat também para se alguém perder a oportunidade, se eu acabar fechando a chamada antes de terem a oportunidade de trazer suas perguntas. Ele sempre foi super solícito comigo, pelo menos. Acredito que será com vocês também. Então, eu gostaria de agradecer muito ao próprio Vicente por ter aceitado o convite. Agradecer aos nossos colegas da FACAMP, a todos os técnicos, tanto da FECAP quanto da FACAMP, por estarem presentes, mas, principalmente, né, gostaria de agradecer a presença de todos os empresários, as empresárias, os exportadores, os curiosos, interessados e futuros exportadores. Contem conosco para ajudar a executar os seus projetos, os seus planos, seus sonhos. Então, estamos sempre à disposição. Os PX do Estado de São Paulo estão sempre ao alcance do seu e-mail para ajudar vocês a executar os seus projetos. Gabriel, por favor, você gostaria de falar também? Obrigado, Marcelo. Vicente, muito obrigado pela palestra que você hoje ministrou aí para a gente. Nós aqui do PX Campinas, a gente tem atendido muitas empresas que trabalham nessa parte de serviço, por Campinas ser uma região reconhecida com muitas empresas de desenvolvimento de software. Então, com certeza, essas informações, nós como técnicos, eu aqui representando o Olavo, vamos fazer um bom proveito delas e qualquer coisa a gente vai mandar e-mail para vocês também. Quem sabe aí para também futuras aqui, pessoal de Campinas também, vocês ficam à vontade e estendo o convite também, Marcelo, qualquer coisa, a gente sempre está à disposição, tá ok? Muito obrigado aí pela palestra, muito obrigado por essa capacitação coletiva e bons negócios a todos que estão aqui presentes.
Muito bom. Eu só tenho a agradecer, viu, Marcelo, Gabriel? Estou à disposição de vocês para qualquer necessidade, à disposição do público aqui que acompanhou, e desejo muito sucesso para todos aí. Perfeito. Muito obrigado, Vicente, mais uma vez. Só o Tomás fez um comentário aqui que, já encerrando, mas ele fez um comentário que eu achei bom demais. Muitas pessoas não conseguiram responder as minhas dúvidas, inclusive contadores. Isso ajudou muito. Então, mas eu posso fazer essa brincadeira porque eu sou, né? Então, os contadores são os piores, viu, Tomás? Eu queria deixar registrado esse elogio à qualidade das apresentações do Vicente. Sempre um prazer contar com essa colaboração. Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado. Vou encerrar agora a gravação. Até uma próxima. Tchau, pessoal.